Olá pessoal, então aqui vamos lá para o terceiro exercício, né? O número de acidentes por mês foi registrado durante 2 anos e os dados estão no arquivo aula Comunitab 19 GC acidentes. Então a gente vem aqui no nosso arquivo aula Comunitab 19 GC acidentes. O que ele quer? Construa o gráfico de controle adequado para o indicador do número de acidentes por mês, tá? Então eu tenho aqui cada mês e o número de acidentes, né? A gente já fez um pouco desse exercício, então vamos lá, recapitular. Número de acidentes é uma variável de contagem. Então, a gente deve utilizar o gráfico U. Então, para a gente fazer o gráfico U, a gente vem aqui em Stat, Control Charts for Attributes, né? Então, a gente, de fato, né, é uma contagem. Então, aqui, ó, Monitor the numbers of defect per unit. Use when each item can have multiple defects. Então, a gente vem aqui no U, né, e coloca o número de acidente. O subgrupo, ele é um subgrupo de tamanho 1, né? Na verdade, ele é um subgrupo de tamanho contínuo. A gente poderia modelar de várias maneiras esse subgrupo. A gente poderia modelar pelo número de veículos que está passando ali, a gente ponderaria assim. A gente poderia modelar pelo tamanho da rodovia, que é o que nós estamos fazendo. Enfim, dependeria da nossa modelagem do problema. Aqui a gente está só analisando acidentes no trecho, porque talvez a gente viu que o número de veículos que passava por ali era constante, né? Ou aproximadamente constante. Então, porque a gente não tinha como medir esse número de veículos passando ali. Perfeito? Então a gente vai ter esse dado e não o dado ponderado. Enfim, o que faz a gente coletar o dado de uma maneira ou de outra não depende só da análise que a gente quer, depende também das condições que nós temos de coletar o dado da maneira que nós queremos. Tá, mas aqui a gente está fazendo só o exercício para analisar e aprender a usar o Minitab. Então vamos lá, número de acidentes, subgrupo 1. Eu mudo também aqui o stamp, né? Eu vou lá em Scale, Stamp, clico aqui, coloco mês, né? Então, mês ok, dou ok de novo e ele vai gerar o nosso gráfico de controle para o gráfico U, né, para o número de acidentes. Então eu vejo aqui, opa, eu tenho uma causa especial aqui, que pode ser uma mudança, né? Então essa mudança, aparentemente essa segunda estimada aqui, ele está em outra fase. Isso pode poluir a nossa análise. Então eu tenho que quebrar o gráfico, né, em duas partes, antes dessa mudança e depois dessa mudança. Eu vou fazer isso dividindo os nossos dados aqui em abril de 99. Então eu vou criar uma segunda coluna aqui, que é a coluna fase. Antes. Sempre que for abril de 89, eu coloco antes, né? Então aqui, ó, abril de 1990, não de 99. E depois de 1990, abril, eu coloco depois. Então eu tenho essas duas fases, né? Antes e depois. Eu arrasto isso daqui até o final, né? Dezembro eu não tenho dado, então eu posso tirar ele. E eu tenho lá o meu gráfico. Então, como é que eu estratifico ali o meu gráfico? Então, beleza, eu vou lá em Stat, Control Chart, Attribute Chart, Gráfico U, clico. O número de acidentes já está setada, a escala já está setada. E eu vou aqui em U-Chart Options, é aqui que fica a parte de estágios. Então, eu coloco aqui, lá tem vários parâmetros, a estimativa do limite de controle, como é feita, os limites, aqui, né, o limite, né, a estimativa dos dados ou não, os testes para causas especiais. Eu posso mexer tudo nisso aqui. Deem uma olhada aí depois do Minitab de vocês. Tem até uma ajuda aqui, o Help. Quando eu clico no Help, ele vai falar o que é cada coisa do gráfico U, né? Então ele dá uma historinha lá dos gráficos de atributos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Options Test, para os gráficos P, LANEP, NP, U, LANEU e C, né? Então ele conta aqui o que é cada coisa. Esse Help aqui do Minitab é muito, muito bom. Tá, então a gente vai definir estágio. Então eu clico aqui em Stage, Define Stage, Historical Groups with this variable. Então eu coloco lá Phase, né? Each new value, ok, e ele traça o meu gráfico de controle já segmentado. Então o que dá para a gente ver com essa fase antes e depois?
que o processo estava razoavelmente estável, só com uma causa especial, né, que aconteceu aqui em julho de 1989, que o número de acidentes saiu acima do limite de controle. Na fase antes, era esperado que eu tivesse até 15 acidentes naquela estrada de maneira normal, né? Em média, eu tinha 8 acidentes e, no mínimo, eu tinha 0 acidentes. Depois das mudanças realizadas, o número de acidentes caiu da média de 8, ela foi para 2,75, né? Ou a taxa de acidentes, que é uma baita melhoria, principalmente quando a gente trabalha com acidentes. O limite de controle que é esperado foi para 7,72, então é esperado eu ter até 8 acidentes em um mês naquela estrada, depois da mudança. Antigamente eu tinha 17, então é uma melhoria significativa e no mínimo eu tenho 0. Então, gente, é assim que a gente trabalha com o gráfico U. Se eu quisesse fazer no assistente, mesma coisa. Ctrl Charts, ali no assistente, tipo de data, atributo, defeitos por unidade. Então eu clico aqui no gráfico U, né? Onde que está a sua coluna? No gráfico, o seu número de acidentes, está lá no N acidentes. O tamanho do subgrupo é normal? É fixo? Sim, ele é 1. Né? Os limites de controle, como é que a gente vai fazer? Os estimados valores da data. Tá? Então aqui ele mostra, né? Como ele não tem os estágios, ele vai mostrar. Tem lá, né? If you omit a subgroup, it is excluded from the calculations. Então ele está mostrando que a gente tem 2 causas especiais e quer saber se eu tiro essas causas especiais do meu cálculo. Geralmente a gente faz isso sim, porque os limites de controle é para dizer apenas da estabilidade. Então eu vou omitir o 7 e vou omitir o 10, tá? No subgrupo 7 e no subgrupo 10. Então eu clico aqui e ele vai calcular os nossos limites de controle. Perfeito? Note que poluiu, porque ele pegou, né, tanto a fase do depois como a fase do antes. Tá? O Minitab, o assistente do Minitab não consegue fazer tão bonito que a gente fazer diretamente, principalmente para os gráficos de controle. Ele é muito bom, né, para teste de hipótese, eu adoro o assistente do Minitab, como a gente vai ver lá mais pra frente no curso de Black Belt. Ele é muito bom fazer teste de hipótese, mas para gráfico de controle é melhor a gente ainda fazer lá no Stat, Control Chart, papapá. E é lógico, é sempre importante saber o que está fazendo. Perfeito, gente. Para continuar, façam aí o exercício 4, né? O valor em R$1.000 foi medido por 2 anos e meio. Os dados estão na aula com Minitab, 21 inventário. Então vocês vão ter que fazer isso daí, que é selecionar o tipo de variável, selecionar o tipo de gráfico para aquela variável, enfim. Depois assistam o vídeo com a correção. Até mais!